Conhecendo Deus. Jesus Cristo, o sacerdote eterno, o Alfa e o Ômega, o espaço e o tempo, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amados, por mais que eu ame o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo e o Evangelho da Graça, nestas mensagens eu não estou pregando o meu Evangelho, nem a minha vida, nem as minhas verdades, nem as minhas palavras. Porque se eu me justificar, a minha boca me condena, mas a mim me cabe escolher o que for melhor para a minha vida, segundo a orientação ou determinação de Deus, quer por um imã direto, quer por imã avesso, vindo da parte dele. Não sou o membro mais decoroso do corpo e não tenho humildade suficiente para me considerar o mais indecoroso do corpo, temendo que, acometido da hipocrisia, meu argueiro e minhas traves me impeçam de continuar escrevendo e pregando o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo e o Evangelho da Graça, que me permitiriam viver até ao ponto parágrafo desta mensagem. Mas em tudo isto, o que me tem confortado nesse atrevimento é a verdade de que Deus não tem acepção de pessoas. Perdoem-me se não por permissão lhes tomo o tempo e o espaço desta tentativa de juntar-me a todas as demais notas desta sinfonia, para também poder dizer: glória a Deus, sacerdote ontem e hoje e eternamente. Mas diante de tudo quanto falo ou escrevo, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. O Alfa e o Ômega, o espaço e o tempo, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus Cristo, o sacerdote eterno. Conhecendo Deus, Espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Lembrando em todo tempo que o homem sempre estará se dirigindo ao Espírito Santo, Espírito puro, Espírito luz, Espírito todo-poderoso, Espírito todo amor, Espírito todo vida e Espírito de vida de toda a vida que existe. E ele se manifesta em presença sentida, presença crida, presença em voz, presença em vento, presença em corpo invisível, presença em corpo visível, quando, por ser maior que o tempo, como? Porque é eterno Criador e se transforma em quantos quiser, porquanto todos os números se esgotam dentro deste maravilhoso Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. João 4:23. 7 Espíritos. Deus, quando quer, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 12, 15, 21, 33, 40, 46, 70, 80, 90, 99, 100, 120, 300, idades patriarcas como referenciais, até 969 anos, 1000, 2000, 4000, 5000, 7000, 12000, 144.000. Apocalipse 1:4. Deus é Espírito, o Criador é Espírito, o Dominador é Espírito, o Todo-Poderoso é Espírito, o poder é Espírito, o querer é Espírito, o tempo é Espírito e o espaço é Espírito. E todos os elementos da vida que forem ativos, mas invisíveis, impalpáveis, indescritíveis e não aparentes ou somente sentidos e perceptíveis, podem ser conceituados como Espírito. No princípio, ou em si mesmo, criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo, a palavra pensada, falada e sentida. E também é Espírito, Espírito e vida. O Verbo, que é a palavra que dá vida a todas as coisas, a tudo ou todo o objetivo, ser, tempo, espaço ou lugar. Por tudo quanto a palavra invisível faz, quando fala ou ouvida, cabe perfeitamente a definição ou conceituação de verbo, espírito e vida. Assim, quando Deus fala, emite, cria, gera, levanta, dá forma e faz tudo o que bem lhe apraz, sendo o autor, Senhor, razão, fonte e fundamento de tudo, de todo o fenômeno, acontece exatamente conforme ele falou. E tudo isto é Espírito e vida, Espírito e verdade. João 6,63. O Senhor vosso Deus é um. Quando se declara Espírito de Deus, não se trata de um espírito adicional, ornamental, complementar, parte de ou um espírito que Deus também tem, mas o espírito que Deus é. Espírito Deus ou Deus Espírito, mas ao se pronunciar o Espírito de Deus, informa-se toda a glória de ser Deus, porque é Espírito. É quando o Espírito se expressa por graça como glória inexplicável. É maravilhoso, encantador no bom sentido de encanto. E também é Espírito. Espírito Deus ou Deus Espírito. Espírito Pai, o Pai dos Espíritos, é o mesmo, em um mesmo Espírito. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. O Espírito Deus, ou Deus em Espírito, está em toda parte, em todos os lugares e em todos os tempos, presente e ativo, sendo o sustentáculo e o alicerce de tudo quanto existe, visível ou invisível, palpável ou intátil, expressivo ou imensurável, descritível ou indescritível, discernível ou inenarrável, é Deus Espírito no seu lugar santo.
Deuteronômio 6, 4. Deus é luz, porque a verdade não gera dúvidas. Ele disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E entendemos que viver eternamente é ser salvo de todas as espécies de morte. No Cordeiro providencial de Deus, o homem foi feito de barro, menor que os anjos, e com liberdade de escolha. Nesta verdade da liberdade de escolher do homem, se deveria colher conforme o bem ou mal para si, podendo arrepender-se tanto do mal quanto do bem. E Deus, para que não houvesse senões, mostrou no extremo do bem vida e no extremo do mal morte, e no poder da liberdade para escolher, acreditar que Deus cumpre o que fala e que também é poderoso para fazer existir todo o sentido e visto em sua volta. Nos dois elementos condicionais do bem e do mal, ficou diante do homem a coroação de sua vida e a ressurreição posta ante todas as suas possibilidades de morte. Mas tendo usado a sua liberdade de escolha para tomar o mal para si, experimentou a queda do fruto da liberdade que elegeu para si. Mas o Cordeiro de Deus, como um escape antes da tentação, já lhe aguardava pronto para a verdade que diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como se crê ainda morto, senão na voz que resgata das trevas e da perdição. Adão fora convencido do pecado, da justiça e do juízo, ainda morto, caído, escondido e em trevas. Era juízo de morte, mas ele ouviu a voz da vida e temeu. Somente a ressurreição lhe daria o temor, princípio da sabedoria. Glórias e honras ao Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. O maravilhoso que resgata ao que está em trevas, a luz que encontra o que está perdido, o juiz de verdade e graça que livra ao condenado da sua condenação, e a vida eterna que, ao morto de poucos ou muitos dias, traz a vida de volta, porque no seu deserto estava a voz do Verbo que, clamando no deserto, ainda diz: Adão, onde estás? E se festeja: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, sim. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. Salmos 29. O Verbo logo socorreu Adão ainda no seu deserto, falando da semente da mulher, na inimizade cuja semente esmagaria a cabeça da serpente. Inimizade posta por Deus para bem e por cuidados de nós, porque o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. O Senhor
quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, e no seu templo cada um diz glória. Esta é a palavra da ressurreição que clama desde o deserto. Aplanai, aplanai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E, anunciando a vida prometida, clama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conhecendo Deus.